été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Mr. Gorbachev, open this gate. Como seja um respeitador das liberdades públicas, contrário à ditadura. Nós somos europeístas, nós queremos que da União Económica e Monetária resultem benefícios para todos, que cheguem a todas as regiões. Portugal, antes do 25 de Abril, era uma ditadura de partido único, um Estado politicamente repressivo, do ponto de vista social, com enormes diferenças entre a riqueza e a pobreza, com enormes distâncias sociais. Havia miséria, muita miséria. Era, sobretudo, um país que, na minha geração, sofreu muito com a guerra colonial. Eu costumo dizer que a minha geração era uma espécie de arbusto que ainda não tinha as raízes presas no chão e o vento do 25 de Abril levou-nos para todos os lados. Portugal entrou na CEE no dia 1 de janeiro de 1986 e até lá foi preciso preparar, negociar, nós tínhamos que aceitar o adquirido comunitário. A CEE, na altura, exigia uma adesão aos direitos humanos. E logo no primeiro governo constitucional foram assinados esses documentos como uma condição preparatória, quer dizer, o facto de Portugal passar a fazer parte de uma comunidade que respeita os direitos humanos. Parece-me uma conquista civilizacional fantástica. O Fundo Estrutural, sobretudo o Fundo Social Europeu, não era para lutar contra a pobreza. Era para fazer a reconversão profissional dos trabalhadores das grandes indústrias que entraram em falência na Europa. As origens da União Europeia remetem para a reconstrução da Europa Ocidental a seguir à Segunda Guerra Mundial. A Europa Ocidental conhece o Plano Marshall, um plano norte-americano para ajuda num certo sentido, à reorganização económica da Europa, que saiu da guerra numa situação muitíssimo complexa, e também, convém não esquecer, para que justamente a Europa Ocidental começasse a ter instrumentos de maior convergência económica. No pós-Segunda Guerra, há o apoio do Plano Marshall à Europa, dentro do Plano Marshall havia essa linha de financiamento, que era uma linha de financiamento dirigida à qualificação também dos trabalhadores. Fundo que se chamou na altura o Fundo da Reconversão dos Trabalhadores do Carvão e do Aço. Esses trabalhadores que trabalhavam nesse setor, havia necessidade não só de os reconverter, como também até de que eles passassem a ter competências para ter alguma mobilidade, não só setorial, mas também alguma mobilidade geográfica. Do meu ponto de vista, é esse fundo, não é? Que não é um fundo da União ainda, que é o primórdio daquilo que nós encontramos depois como o fundo que aparece no Tratado de Roma, não é? Que é o Fundo Social Europeu em 1957. Mas a grande importância do Tratado de Roma, que é no final da década de 50, é que o objetivo é criar uma união aduaneira e depois uma união económica, mas também a prazo como objetivo uma união política, para que a Comunidade Económica Europeia, a antiga Comunidade do Carvão e do Aço, passasse a ser também uma união política. A União Europeia vai progredir de união económica
para também uma união política progressiva, e vai ser justamente a essa já a Comunidade Económica Europeia de que Portugal vai aderir. Portugal ainda estava na infância da sua integração com a CEE e logo teve desafios assinaláveis pela frente. Nos anos 90 decorreram mudanças globais com o início da era da informação e o aparecimento massificado da internet. Os trabalhos tradicionais davam lugar a profissões com um grau maior de automação, uma realidade para a qual o país não estava preparado, se tivermos em conta a formação da população adulta. Várias economias emergentes começaram a competir com setores anteriormente dominados por países europeus. Esses desafios obrigaram à implementação de mudanças sistémicas. Algumas das grandes prioridades nacionais passaram a ser a transformação do parque escolar, a melhoria das habilitações, a diversificação do tecido industrial, o aumento das exportações e a melhoria dos direitos dos trabalhadores. Os fundos europeus focaram-se numa formação que tivesse em conta os trabalhos do futuro. Assistimos ao surgimento dos cursos profissionais. Portugal, um país uma vez associado a baixos salários e poucas garantias laborais, começava a mudar gradualmente. Os resultados refletiram-se não só na economia, mas também nos padrões de vida. O crescimento social e económico parecia estabilizar-se. Fomentada pelo Fundo Social Europeu, a inclusão social passou a ser uma das normativas do país, apoiando desempregados de longa duração, criando uma maior equidade de género no trabalho e apoiando grupos considerados prioritários. A memória dos homens é curta e, portanto, o que se passou há 30, 40 anos vai se esvaecendo com o tempo. Por isso é importante muitas vezes deixarem as coisas escritas. Eu sempre tive a preocupação de deixar escrito tudo o que ia fazendo, as intervenções e tal, escrevia sempre, não falava de improviso. E realmente, quando vou reler aquilo, e é impressionante como é que onde nós estávamos, o salto que demos nestes 30 e 40 anos é uma revolução autêntica. Portugal era um país quase rural. Havia a agricultura, a indústria era incipiente, tínhamos, enfim, alguns, o OCDE e a entrada da OCDE deu-nos alguma abertura para o comércio exterior, mas é tudo muito medíocre. Os 30 anos para trás, e quando chegámos a 1950, 1960, o país estava a léguas do que se passava, nós e a Espanha também estava a léguas do que se passava no resto da Europa. Portanto, eu diria que hoje eu admito que a juventude não tenha a consciência clara do que foi o percurso feito a seguir ao 25 de Abril e até aos anos 90, digamos assim, que foi realmente os anos em que Portugal deu um salto qualitativo enorme. Os fundos vêm para nos ajudar a situar-nos em patamares semelhantes aos outros países europeus e, portanto, nós tínhamos uma enorme carência de investimento em infraestruturas, ou investimento em formação profissional, ou investimento em apoio à exportação. Tínhamos muitas limitações, porque nós estava-se a gastar muito dinheiro no esforço de guerra em África. Era uma coisa muito dispendiosa que subtraía dinheiro. Havia a autoestrada Porto-Lisboa, havia 30 km em Lisboa, 30 km no Porto, e depois tudo no meio estava por fazer. O atraso compromete a formação de preços, compromete a colocação dos nossos bens no mercado geral. Portugal teve que apresentar um plano de desenvolvimento regional e foi esse plano de desenvolvimento regional que, depois de negociado, cristalizou no chamado quadro comunitário de apoio,
O primeiro quadro comunitário de apoio é o resultado da negociação de uma proposta do governo português com os diversos serviços da Comissão, da Administração Comunitária em Bruxelas, para ver se eles estavam de acordo, porque, como qualquer banqueiro, como qualquer financiador, quer saber para onde vai o seu dinheiro. Quando pensamos em todas as medidas apoiadas ao longo dos anos por fundos europeus, com o Fundo Social Europeu, nós pensamos em medidas que são as que permitiram diminuir drasticamente a taxa de abandono escolar precoce. Este é o primeiro passo para termos as crianças, os jovens, no ensino, pelo menos até ao 12º ano, a escolaridade obrigatória. E depois no ensino superior, foi essencial para um ponto de viragem nestes 50 anos, uma evolução muito significativa, precisamente nessas áreas, nas qualificações, nos níveis de qualificação, nas competências, na formação, na capacidade de adaptação, mas em questões como direitos laborais, como o Código de Trabalho, como o direito dos trabalhadores. Os quadros estruturais foram quadros absolutamente decisivos, porque após a integração de Portugal na Comunidade Europeia, Portugal teve acesso a fundos para desenvolver o país. Esses fundos foram fulcrais em múltiplas dimensões, porque a partir do momento em que integramos a Comunidade Europeia, que tivemos que competir no mercado global, isso obrigou, sobretudo o setor empresarial, a um esforço muito grande para se adaptar, para se reinventar. Foram muito importantes para as empresas portuguesas, porque deu-lhes acesso a financiamento, deu-lhes acesso à possibilidade de se internacionalizarem. A integração na União Europeia é uma coisa absolutamente fundamental. Por um lado, porque a União Europeia constitui um projeto histórico único. São um conjunto de países que resolveram juntar-se, abdicar cada um de uma parte da sua soberania em nome de um projeto comum. E normalmente a União Europeia trouxe também esses tais fundos e exige uns meios financeiros que nós seríamos por nós próprios incapazes de gerar. E portanto as prioridades foram para os desempregados de longa duração adultos e para os jovens desempregados, porque havia elevadíssimas taxas de desemprego de jovem, quer os empregados de longa duração chegaram a ser quase metade do número de desempregados, portanto que era muita gente. As taxas de desemprego dos jovens chegavam com facilidade aos 25%. Ora, o objetivo no qual nós concorríamos era o desenvolvimento de regiões atrasadas que tinham menos de 75% do PIB europeu. E logo havia medidas que não só através dos recursos humanos, através dos jovens, através dos empregados, através da formação profissional, havia sempre um acento tónico na competitividade. É fundamental por causa da ligação ao bem-estar. Só há bem-estar económico, as pessoas só ganham mais, só vivem melhor se forem produtivas e competitivas. Só se isso acontecer é que as pessoas podem viver melhor. Logo, o problema da competitividade é um problema fundamental no desenvolvimento do país. E a competitividade tem que ser com os novos termos do mercado. Tem que haver investimento, tem que ser investimento inovador e tem que ser, sobretudo, um investimento voltado para as exportações. Havia, de facto, uma grande expectativa e havia a expectativa também que a Europa ajudasse a modernizar a economia do país. Houve alterações significativas no próprio consumo. Apareceram no comércio formatos de comércio como os hipermercados a partir de 85. O mercado sofreu, digamos, uma alteração bastante grande. Apareceram novas profissões, o mercado ampliou-se bastante e criou-se emprego e chegou-se praticamente a ter 5 milhões de pessoas empregadas, o que em Portugal era, digamos, uma novidade. Em todo este percurso do país, os QCAs, os fundos de coesão, desempenharam um papel-chave, porque tratava-se não só de financiar atividades de formação e de educação, mas acima de tudo de com isso construir sistemas que ainda não existiam no país. Foi necessário envolver milhares e milhares de empresas, milhões de trabalhadores. A questão-chave para nós portugueses era aproveitar muito bem esses recursos financeiros excepcionais. Toda essa aprendizagem ocorreu, eu diria, muito nos anos 90.
porque no primeiro quadro comunitário de apoio foi mais aprender a utilizar esses grandes recursos que vinham do exterior. No segundo, nós tínhamos que formar população adulta, empregada, população desempregada. Havia uma grande preocupação com um grupo de jovens que nós chamávamos de emprego, nem formação, e ficavam ali num limbo, o que era uma situação muito frustrante para eles e muito preocupante para o país. Portanto, nós considerámos esse grupo o grupo prioritário da nossa ação. Nós tínhamos que dar a esses jovens uma proposta interessante para os lançar na vida pessoal e profissional. Quando se olha para o Fundo Social Europeu, nós temos que pensar em pessoas. E aí, olhando para Portugal e para a sua perspectiva histórica do Fundo Social Europeu, nós olhamos para o QCA1 e para o QCA2. O QCA2 nós sabemos que são autoestradas. Quando abrimos os nossos mercados, e começam a vir as coisas novas que nós não conhecíamos, mas o QCA3 é sem dúvida o marco a uma negociação de um pacote mínimo de Portugal com a Comissão Europeia dos fundos a alocar ao Fundo Social Europeu. Ou seja, no QCA3 é a primeira vez que aparece Portugal a dizer que há um mínimo de dinheiro que vai diretamente para as pessoas que tem que ser atribuído a Portugal. E é isso que nós também queremos desconstruir, porque o desenvolvimento faz-se também com as pessoas, não é? Os países são território, são pessoas. E só pessoas qualificadas é que conseguem desenvolver o país. Se todos estivermos integrados, todos participamos na construção do país. E é para isso que serve o Fundo Social Europeu, é para qualificar e integrar as pessoas. E termos aqui uma União Europeia, toda ela com menos disparidades regionais e mais coesa. A viragem do milénio representou o que muitos podem considerar o fim de uma era dourada. Se até aí a Europa não havia sofrido grandes problemas macroeconómicos, as coisas viriam a mudar no século XXI. Com a crise do subprime em 2008 e a crise das dívidas soberanas no mesmo ano, a Europa passou a ter obstáculos severos. Ao mesmo tempo, tinha sido dado um dos passos mais importantes da história da comunidade, com a adoção da moeda única. Na terceira parte falaremos destes assuntos, do Brexit, da Covid-19 e dos fundos europeus para fazer face a alguns problemas recentes para a Europa e para o país. Se nós tivermos faixas da população excluídas socialmente, isso implica um ónus económico importante financeiro para o Estado. O Estado tem de dar apoios sociais a essas pessoas, não é? Isso é pago por todos os outros que estão a trabalhar e, por outro lado, significa que essa faixa da população que está excluída socialmente é uma faixa da população que não está a produzir riqueza. Hoje o mundo apresenta-nos desafios bem diferentes do que tínhamos há 35 anos atrás. Se há 35 anos atrás queríamos ensinar os alunos fundamentalmente para serviços, para a área dos serviços, para um determinado modelo industrial, hoje claramente estamos a preparar alunos, não é, como dizemos com muita frequência e ouvimos todos os dias, estamos a preparar alunos para profissões que desconhecemos. E uma das questões que hoje se tem colocado tanto é esta da inteligência artificial e tudo aquilo que ela, de alguma forma, vai fazer emergir.